Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Nós estamos gravando no mês de maio, mês das mães, com um especialista em maternidade, um médico ginecologista, obstetra, mastologista, ex-professor da Unesp, deu sua contribuição lá na docência por mais de 39 anos e que tem 47 anos de experiência, cuidando, orientando, acolhendo as mulheres de todas as idades, que são mães, que são grávidas, as gestantes aqui em Botucatu. É o Dr. José Ricardo Paciência Rodrigues, o nosso convidado, e que vai nos conduzir nessa conversa sobre a gravidez. Afinal, gravidez é doença? Toda mulher nasce para ser mãe? Olá, doutor, muito obrigada por encontrar um horarinho aí na sua agenda para dar essa entrevista para a TV Câmara Botucatu. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso de recebê-lo, viu, doutor? 47 anos de experiência é uma vida mesmo, né? O senhor já viu muita coisa acontecendo. Sim, sem dúvida. Era aquele doutor Zé Ricardo menino, praticamente falando, com 23 anos, já se dedicando à maternidade, tá? E agora já com toda essa experiência de toda a carreira, onde nela participei como representantes de Botucatu nos órgãos de ginecologia e obstetrícia do estado de São Paulo e do Brasil, tanto em ginecologia e obstetrícia como em mastologia também. Se você me permitir, eu quero dizer para você que eu fui nascido em Orlândia, mas que eu sou cidadão botucatuense. Então, eu lembro bem das palavras do vice-prefeito na época, que Orlândia estava chorando e Botucatu de braços abertos me recebendo. Isso para mim foi uma coisa que marcou muito e eu tive um prazer imenso de ser um cidadão botucatuense. Sim, o senhor recebeu o título aqui na Câmara de Botucatu, Sim, né? aqui na Câmara. Doutor, então vamos falar um pouquinho dessas mulheres, né? Dessas mães. Quando que a mulher está preparada para ser mãe, do ponto de vista físico mesmo, biológico? Existe uma idade certa, a tal da gravidez precoce ou da gravidez tardia? Como que é isso no universo da mulher? Sim, a mulher está preparada para ser mãe desde que ela tenha um ciclo regular menstrual. Acontece que, por várias circunstâncias, pelas atividades que hoje a mulher tem, então, por exemplo, não fica muito assim, aceitável que uma moça de 12, 13 anos fique mãe. Daí advém algumas complicações durante a gestação e a mulher devia, primeiro, fazer o seu pé de meia, fazer a sua vida, para depois de consolidado isso, poder ser mãe. Porque hoje em dia todo mundo sabe que a mulher tem uma participação especial no desenvolvimento do país. Então as mulheres são policiais, as mulheres são médicas, as mulheres são odontólogas, as mulheres são executivas, as mulheres são deputadas, as mulheres foram até presidente, né? Então existe toda uma gama de atividades que a mulher possa ter e para depois, assim, de certa forma, pensar na gravidez. Por outro lado, eu há menos de um mês atrás, eu fiz uma cesariana em uma mulher de 46 anos de idade. Então, não existe época para a mulher engravidar. Ela só deve programar essa gravidez para que algumas alterações que são devidas à gravidez
não possam tomar frente no rumo dessa gestação delas, entendeu? Então não tem idade para a mulher engravidar, desde que ela tenha ovulação, manteve relação sexual desprotegida, ela pode engravidar. Claro que se você considerar uma adolescente, os cuidados são uns, se você considerar uma mulher idosa, vamos chamar assim, aquelas de mais de 40 anos de idade, os cuidados de pré-natal são outros, tem que sempre estar muito relacionado e temos que estar sempre vigilante a essa gravidez. Então vamos dividir então, assim, quais são os cuidados básicos que a mulher, não nessas faixas, nem precoce nem tardia, tem que ter no pré-natal? Sim, vamos dizer, aquela mulher que já está teoricamente preparada mesmo para a gravidez, né? Essa mulher ela vai ter que ter uma atenção especial em relação a seu ganho de peso, isso é, a sua alimentação, tem que ter uma alimentação muito adequada. Essa mulher tem que ter um cuidado especial no sentido de não adquirir doenças, por exemplo, doenças infecciosas. Essa mulher tem que ter um cuidado especial no sentido da familiarização com a sua gravidez, porque não é só doença, toda a família tem que estar participando dessa gravidez. Por exemplo, se essa mulher tem um outro filho, como preparar esse outro filho para a gravidez que está vindo agora? E assim por diante. São vários os fatores que tem que se fazer. As imunizações, né? Todas as vacinas, essas mulheres devem ter. Se faz uma série de exames para saber se essa mulher não tem um problema de tireoide, se essa mulher não tem uma doença tipo sífilis, que se curada não vai interferir com o nenê. Isso tem que ser feito até 12 semanas de gestação. Então, são várias as nuances que a gente tem que tomar cuidado no sentido de fazer com que essa mulher tenha uma gestação tranquila, tá? E que possa desenvolver um feto ou um recém-nascido de alto nível. Por exemplo, existem aquelas mulheres no início de gestação que vomitam demais, que nada para no estômago. Estive com uma internada até sábado agora. Ela não consegue tomar nenhum remédio por boca. Precisa ser tudo por via intramuscular ou endovenosa. Mas conseguiu internada comer alguma coisa, até foi embora para casa no sábado à noite. Estou aguardando resposta hoje para saber como está. Esses são alguns exemplos. Tudo se fecha, a gente tem que ver. Por outro lado, existem mulheres que não sentem nada, absolutamente nada, e vão seguindo a sua gestação de uma maneira bem fluente, sem grandes problemas. Doutor, existe uma política de saúde da mulher e aqui o nosso município tem essa atenção básica funcionando no pré-natal, né? Então, a mesma mulher que faz o seu segmento no posto, ela tem essa orientação. Tem um mínimo de consultas que a mulher tem que passar quando ela está grávida em alguns momentos da gestação? A gente sempre ouve falar disso, né? Das consultas de rotina. As consultas de rotina, desde que exista uma gestação normal, vamos assim dizer, esse intervalo seria de 1 mês. Mas no final da gestação, o intervalo diminui a cada 15 dias e até mais próximo ao desenrolar do parto, semanalmente. Tá? Por quê? Porque aí você cuida melhor da paciente, você pode dar uma assistência melhor para ela.
e assim por diante. Agora, o senhor falou, então, a gente está falando de uma gravidez normal e que pode ter nessa gravidez normal, né, alguns probleminhas que são muito referidos pelas grávidas, né? Então, hemorroidas, dor nas costas, porque o corpo também está mudando, né? As estrias que as mulheres às vezes reclamam, muito cansaço, inchaço. Isso são situações normais, independe não é uma gravidade, não tem que ser olhado como doença, porque a gente ouve falar também que gravidez não é doença, mas ela até certo ponto. Por exemplo, hemorroidas. Por que aparece? Porque existe um peso no abdômen da mulher muito grande e toda a drenagem venosa da parte mais baixa da mulher, de períneo, de perna, tal, pode dar varizes também, não só. Então o retorno venoso fica prejudicado, porque por causa do peso que está tendo no abdômen da mulher. Além disso, muitas grávidas têm um certo grau de obstipação. Então, intestino preso. Então, sempre que possível, no pré-natal, a gente pergunta: e aí, como é que está a sua função intestinal? Doutor, não está boa, então vamos melhorar sem dar remédio, só com alimentação, resolvendo tudo. A princípio, eu vou te dizer, eu gosto muito de quando as pacientes começam o pré-natal, de que elas façam consultas periódicas com o nutricionista. Isso é de extrema importância, porque vai comer uma alimentação adequada, uma alimentação que cuida da obstipação, enfim, tudo isso a fim de que ela não ganhe muito peso. Se ela não ganhar muito peso, o que acontece de bom? Primeiro, ela dificilmente vai desenvolver uma coisa que chama diabetes gestacional, ou pode desenvolver uma hipertensão, ou ainda pode engordar muito e aumentar o número de estrias, que as mulheres detestam, não gostam disso de jeito nenhum, certo? Junto a isso, sempre tem que saber das pacientes se na sua família existe alguém que seja hipertenso, alguém que seja diabético ou alguém que tenha outras doenças. Por exemplo, vamos dizer para você, o lúpus, que é uma doença muito grave durante a gestação e que eu tive o prazer de, há 2 meses atrás, com uma moça nova até, conseguir levá-la até o termo e ela ganhar seu nenê numa boa e ela tendo lúpus. Não é fácil, é difícil. Não sei se eu respondi tudo para você. Sim, tá? Então, doutor, o senhor percebe no consultório, assim, a medicina avançou muito. Isso é uma satisfação também, né? Uma carreira longa dá essa oportunidade para o senhor ver, mas né? É maravilha, boa pergunta. Olha, eu teria uma história para contar de toda a medicina, né? Porque o parto que se fazia, ou a cesariana que se fazia há 40 anos atrás, hoje é outra. Às vezes, as avós gostam muito de falar com as netas, né? Vê se tem a parto normal, porque cesariana, minha amiga teve problema sério. Não, hoje a cesariana é outra conversa. Não estou sendo apologista da cesariana, mas indicando que não é para ser assim. E mesmo o parto normal, antigamente se fazia uma coisa que chama episiotomia. Se alargava a vagina da mulher e depois suturava. Hoje não, se deixa nascer normal. E em raros casos precisamos dar alguns pontos na vagina porque houve alguma laceração. Quando muito não tem nada, fica tudo normal. E a mesma coisa em relação à cesariana. Cesariana hoje é um procedimento muito fácil,
do ponto de vista de anestesia, muito tranquilo, e que a gente em 25, meia hora, fazemos uma cesariana muito sossegada. Então, assim, tanto nas práticas para o nascimento, como nas práticas medicação anticoncepcionais ou outros métodos anticonceptivos, como também em tratamentos para a gravidez, existe esse avanço da medicina e a mulher sim. tem que discutir isso com o seu médico, com o seu Sim, parceiro. muito. Hoje em dia você consegue imaginar o que é o drama de uma mulher que não consegue ser mãe. É difícil, mas hoje existe uma subespecialidade dentro da ginecologia que é a infertilidade. Então, se faz de tudo lá. Mulher não tem útero, consegue ter filho. Que jeito? Não por ela, mas colhe o óvulo dela e arruma uma barriga de aluguel e acaba tendo filho. Então, nós estamos muito avançados. E essa parte no Brasil é excepcional, é muito boa, muito, muito conceituada. Certo. Bom, então resumindo até aqui, a maternidade ela não é uma doença, vê se eu entendi direito, mas ela requer alguns cuidados, o acompanhamento com o médico, com o serviço de saúde no pré-natal faz toda a diferença, envolver os familiares, seja o companheiro, a companheira, né? A gente tem hoje muitos modelos também familiares, a estrutura familiar, os outros filhos, se já houver na família, isso tudo é um processo, né? Por isso que dura 9 meses também a gestação, né? E que quanto mais preparada a mulher tiver para esse momento, quanto mais ela tiver se preparado e estiver se preparando nesse processo com esse apoio, mais tranquilo pode acontecer esse processo da maternidade com o parto. Sem dúvida nenhuma. Uma boa orientação no pré-natal é tudo para que uma gravidez evolua bem. Porque existem doenças que se desenvolvem a partir de certo período da gestação. Citando duas, a pré-eclâmpsia e o diabetes gestacional. A pré-eclâmpsia, sangramento intenso durante o parto ou infecção, essas são as 3 causas de óbito materno. Então, temos que nos prevenir quanto à hipertensão. A pré-eclâmpsia, né, se não puder até falar aqui direto para a câmera. A pré-eclâmpsia, ela é um aumento da pressão arterial na mulher, associada a uma diminuição da função renal, a mulher urina pouco e a mulher fica muito inchada. Isso é pré-eclâmpsia. Se não for tratada convenientemente, ela vira uma coisa que chama eclâmpsia. A eclâmpsia tem todos esses sintomas, mais convulsões e coma. E o quadro é muito grave. E existe um momento que é mais perigoso para a mulher desenvolver? Pode ser desde o começo? No final da gestação. Aquelas que desenvolvem, já tive pacientes que desenvolveram essa pré-eclâmpsia grave com 22 semanas de gestação. Não é possível ter viabilidade do nenê nessa época. E eu lembro bem que essa paciente trabalhava em um banco e eu sempre falava para ela, fique em casa em repouso e vamos tomar remédio. E um dia eu fui ao banco e estava ela lá trabalhando, tudo. Desculpa, não dá certo. Mais 2 semanas ela não aguentou e graças a Deus a criança veio a falecer. Porque a pré-eclâmpsia está muito relacionada à formação da placenta, tá? E ela veio a falecer, então a placenta deixou de funcionar e a vida dela foi curada. Depois disso ela já teve outro filho que não teve mais nada e foi bem, entendeu?
Aí ela ficou com mais cuidado, ficamos mais vigilantes em relação à sua gestação e tudo correu muitíssimo bem. E a diabetes gestacional, sim. doutor? Diabetes gestacional vem muito de quem já tem um antecedente familiar. Então, antecedente familiar, e aquela mulher que fala, eu tenho que comer para 2 ou para 3, aí complica. Porque come demais, começa a engordar, começa a haver uma disfunção do pâncreas dessa mulher, não consegue metabolizar o açúcar que está no corpo dela, tá? E essa mulher desenvolve o diabetes gestacional. E o diabetes gestacional é causador de um monte de alterações metabólicas no feto e que muitas vezes é o caso de morte do feto com 35, 36 semanas de gestação. No final da gravidez no já. No final. A mãe vai desenvolver um diabetes, mas a criança morre por distúrbio metabólico, tá? De qualquer forma, terminando a gestação, esse diabetes na mãe diminui bem. E existe uma tendência a essa mãe vir a apresentar no futuro diabetes gestacional. Então é uma consequência que pode acompanhá-la? Pode. Diferente da eclâmpsia, que aí, passado o parto ou a perda do bebê, a mãe volta a ter a pressão arterial normal, não? Às vezes não, às vezes mantém-se hipertensa. Então tem que tomar cuidado e acompanhar isso mesmo. Tem que tomar cuidado, com certeza absoluta. Agora, doutor, rapidamente assim, no caso da gravidez precoce, né, uma menina, uma adolescente jovem, vamos falar aí a partir até uns 16 anos, de 16 anos para baixo. Quais são as principais consequências para a mulher ou para o bebê de uma gravidez nessa idade? Na verdade, essas meninas, elas acabam não aceitando bem a gestação. Porque é uma menina que ainda vai ter que estudar, que quer brincar de boneca, e etc., e vai ser mãe. Qual é a repercussão que vai dar isso em relação a essa criança que vai nascer? Muitas vezes, essas crianças são criadas pela mãe, pela avó, pela mãe da parturiente, pela avó. Porque a menina quer sair, quer ir para balada, quer namoro, entendeu? É mais complicado. E do ponto de vista também do ponto de vista de doença, essas meninas têm uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia, certo? Então tem que ser muito bem controlado isso tudo, porque uma pré-eclâmpsia numa moça mais jovem é pior. Principalmente a pré-eclâmpsia se dá mais na fase do inverno, tá? Isso é interessante. Se dá mais na fase do inverno. Então, se ela tiver com os últimos meses de gestação no inverno, ela terá uma chance maior de vir a ter pré-eclâmpsia. E outra coisa que dá mais pré-eclâmpsia é gestação gemelar. Tá? Gêmeos. De gêmeos, né? Gestação de gêmeos, isso, gestação de gêmeos. E agora, na outra ponta também, que complicações para a saúde da mulher ou riscos maiores para a saúde da mulher e do bebê se a gestação for tardia, na faixa dos 40? Quando que é considerado tardia? Depois dos 40, né? E assim, a chance de óvulo mal formado é grande, então existe a possibilidade da criança vir apresentar alguma síndrome, tá? Síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, tá? E também essas mulheres têm mais chance de desenvolver a pré-eclâmpsia e o diabetes gestacional, entendeu? São mais suscetíveis a isso. Certo. Então, gente, resumindo, né? A gravidez, a gestação é uma decisão da mulher, do casal, da família. Ela sendo bem assistida tem muito mais chance de sucesso.
Isso não significa também que uma mulher em condições planejado e com toda assistência tenha uma infelicidade no meio do caminho. Não é isso, não é garantia, mas tende a ser mais tranquilo. Mas, no geral, é uma situação que a gente pode e deve, desde muito cedo, olhar e pensar nisso, né? Fazer o tal do planejamento mesmo. Quando eu acho que eu quero, né? Eu quero, como que vai ser? E aí depois começar essa jornada, então, até que tenha o bebezinho no braço lá, que é isso que todo mundo espera. Você falou uma coisa assim que, né? Que o casal decide ter. Uma menina de 13 anos, o casal decidiu ter na gestação? Não é. Entendeu? É diferente. Isso a gente pode ver bem nas mulheres que já estão na fase de vida que chama menacme. Menacme seria aí na fase reprodutiva mesmo, né? Então, dos 18, 20 anos para frente. Certo. Entendeu? Doutor, o senhor tem muita experiência, a gente tem um tempo aqui, né, infelizmente, passa muito rápido quando tem muito conhecimento envolvido, mas eu queria explorar o senhor em duas coisas agora. Primeiro, é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de pandemia do coronavírus. Aqui em Botucatu deu uma melhoradinha, o estado de São Paulo inteiro, mas ainda preocupa. E no mês de abril, a gente teve uma recomendação do Ministério da Saúde para que as mulheres adiassem um projeto, o plano, que é o que a gente está falando aqui, o plano, né, o planejamento, de ser mãe, de engravidar, porque, segundo os especialistas, algumas variantes do coronavírus estão sendo muito agressivas durante a gestação, né, comprometendo, portanto, a saúde e a vida de mãe e bebê. O senhor já tinha visto uma recomendação como essa e o senhor acha que ela se justifica nesse momento de tantas incertezas que a gente está vivendo por conta da pandemia? Sim, justifica sem dúvida alguma. O problema é o seguinte, se fala, ó, tenta adiar a sua gestação agora. Muitas mulheres falam no consultório, olha, eu estava pretendendo engravidar, mas eu vou deixar passar um pouquinho essa pandemia. Agora outras adquirem o coronavírus de uma maneira assim muito misteriosa. Por exemplo, eu tenho uma moça que teve coronavírus, né? Foi infectada pelo coronavírus, né? Teve o Covid, e na casa dela só ela pegou. E ela passou mal durante todo esse período. E ela estava com 18 semanas de gestação. A gestação completa vai até 40 semanas. Ela não me falou nada. Não me falou nada. Na outra consulta que ela veio, falou, doutor, tive Covid, passei mal, não sei o que e tal, mas já estou bem, estou tudo em ordem. Neném nasceu muito bem, está ótimo. Mas ela pegou numa fase que a gente fala no segundo trimestre da gestação. Por outro lado, eu tive uma outra paciente que pegou o Covid no início da gestação. O início da gestação nos deixa, assim, um pouco mais preocupados, porque é a fase de formação da criança. São aqueles 3 primeiros meses? Os 3 primeiros meses, até 12 semanas. E aí, será que vai ter alguma repercussão? Ninguém sabe dizer isso. Não sei, vamos aguardar um pouco mais, porque os trabalhos que a gente lê fala de uma maneira geral, coronavírus adquirido durante a gestação, mas é no primeiro trimestre, é no segundo ou é no terceiro? Tem a questão da vacinação também, que alguns falam que pode vacinar, outros não. Essa é outra coisa que a gente pode discutir um pouco. A vacinação. A vacinação parece que agora as autoridades brasileiras, do ponto de vista de saúde, estão liberando as 2 vacinas para a gestação. Tá?
E até assim, eu tenho algumas pacientes grávidas, né, que me passam um zap, doutor, com esse processo agora de Botucatu de vacinar todo mundo, eu vou poder tomar? Não é assim. A recomendação é a seguinte: a mulher tem que ir no seu consultório, não é assim, eu falo, pode ou não? Vai no consultório, ela vai ser orientada quanto às coisas em relação à vacina, porque não tem nada definido no mundo assim, definitivamente. Para ter uma definição, você precisaria ter uns 5, 10 anos a mais para saber o que aconteceu com as crianças. Então, se orienta a paciente, se explica tudo o que é a vacina, se explica para ela quais os riscos que podem ter, e aí ela vai junto com o médico falar, não, eu vou tomar a vacina, entendeu? Eu vou tomar essa vacina. Agora, não pode ser assim de uma hora para outra. Vai, pode tomar. Não, para. Vamos dividir responsabilidades. É pelo que eu disse para você. Daqui 5 anos o que tem? Ah, mas ele falou que eu podia tomar. Então vai ser cada caso Entendeu? um cada caso tem que ser visto, conversado, e a mulher tem que estar ciente disso. Outra coisa é o aleitamento. Então veja bem, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, eles acham que não há problema de amamentar. Mas aí eu te falo, mas amamentar como? Uma mulher que está com falta de ar, não está aguentando, ela vai ficar amamentando? Tem casos e casos. Nos casos mais leves, talvez possa ser amamentado, desde que se preste atenção aos cuidados de máscara, aos cuidados de lavar as mãos com álcool ou com sabonete, depois se quiser com o álcool, e aí tentar ver, tá? Muitas vezes se estimula a fazer ordenha do leite, alguém ordenha o leite, reserva e dá depois para a criança, certo? Na China, eles só deixam fazer isso se fizer uma análise do leite em relação ao coronavírus. Ao vírus. Se não tiver, aí pode amamentar. Se tiver alguma coisa, não. Entendeu? Muitas incertezas ainda, muito pouco tempo, Essa doença nova, o Covid-19, começou em 2019. Só lá na China, depois que se espalhou. Será que não tem alguma interferência de raça nisso tudo? Ninguém sabe ainda. Ninguém está por dentro para falar com certeza é assim e acabou. Certo. Então, doutor, a gente já tem que terminar, infelizmente, mas eu quero que, para terminar, o senhor diga 2 coisas para mim. O que o senhor recomenda para as mulheres, dependente da faixa etária, que querem ser mãe? E o senhor tem uma história que tenha sido impactante, que o senhor sempre se lembre e fale, valeu a pena eu ter estudado tanto, eu me dedicar tanto por causa disso? Ainda bem que você perguntou isso. Ainda bem que foi legal. Então, assim, toda mulher que engravidar tem que procurar seu médico para fazer um bom pré-natal, tá? Nesse pré-natal todo, o médico vai saber todas as dificuldades que podem acontecer, tá? E vai orientar direitinho a paciente. Ó, o paciente engordou 5 quilos em um mês. Espera aí, filha, o que aconteceu? Tá? Você comeu demais, você está tendo um diabetes gestacional, sua tireoide não está funcionando bem, o que está acontecendo? Tá? O médico é totalmente suficiente para conduzir os casos, tá certo? Mesmo em tempos de pandemia. Sobretudo em tempos de pandemia. Sim, em tudo, tá? E assim, 2 coisas que me marcaram dentro da obstetrícia, são várias, né? 47 anos tinha coisas, né?
Primeira coisa, quando minha mulher foi dar à luz na segunda gestação, quando rompeu a bolsa, existiu um prolapso de cordão. Vou explicar para você o que é prolapso de cordão. Prolapso de cordão, o cordãozinho desce antes do que a cabeça. E a cabeça, a hora que vai nascer, vai comprimindo o cordão e pode asfixiar o nenê. Era meu filho, não era eu que estava fazendo o pré-natal, era uma colega. Então eu sei que foi lá na faculdade, eu estava no começo do corredor, eu vi ela gritando uma maca, rápida. E eu corri lá, falei, o que houve? Ela falou, prolapso de cordão. E aí eu corri para o centro cirúrgico, que era em frente ao quarto onde minha mulher estava, corri lá, aprontei, pedi para aprontar tudo correndo, o anestesista estava ali, fizemos uma cesárea e eu ajudei na cesárea. E a hora que nós tiramos o meu filho e ele começou a chorar, e eu chorava junto, pela alegria, porque poderia ter perdido, pela alegria, e acabou isso daí. Aí o que tinha que ser resolvido da cesariana foi resolvido, e aí eu saí do campo cirúrgico e fui chorar lá fora depois, né? Foi emocionante isso. E acho que falta um minuto só, e tem uma outra situação que eu fiquei muito feliz, que foi quando eu tinha uma paciente minha, enfermeira de São Manuel, que tinha tido uma gestação e ela tinha tido uma complicação, chama onfalocele. Onfalocele é quando a parede abdominal não se fecha, fica aberta, então as alças intestinais saem. E isso faz muito tempo, então naquela época o neném acabou morrendo, não suportou. Ela engravidou outra vez e começamos, naquela época o ultrassom não era tão bom. Gemelar. No último ultrassom, o ultrassonografista me chamou, vem cá, senta aqui perto. Ele estava demorando, falou, ó, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Era trigêmeo, tá? Os aparelhos não eram tão bons, tá? E aí nasceram os 3. Hoje uma delas já tem 3 filhos, uma dessas 3, inclusive um é gemelar. Que história linda, doutor. Muito legal. Tem muito mais coisa, mas... Com certeza, mas assim, com essa história bonita e com esse relato emocionado, tanto da sua experiência como pai, né, que faz parte da maternidade também, como médico, a gente encerra então essa viagem do Estação Saúde, agradecendo muito o Dr. José Ricardo. O Dr. Zé Ricardo é o Dr. Zé Ricardo, né? O nome dele é Zé Ricardo Paciência Rodrigues, mas todo mundo aqui em Botucatu conhece como Dr. José Ricardo. 47 anos de clínica, 47 anos ajudando mulheres a realizarem o sonho da maternidade, e que encerra essa entrevista com essa mensagem de que a vida e a renovação da vida vale a pena e é sempre muito emocionante. Essa foi a Estação Saúde de maio. No mês que vem, você já sabe, né? A gente não sabe ainda qual vai ser nosso destino. Escreve pra gente, quem sabe vai ser para onde você escolheu. A gente se encontra.